Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. O tema em questão hoje é a evolução do tratamento contra a AIDS. Nossa convidada nesse primeiro bloco é a Maria Inês Ferreira, ela que é coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS em Petrópolis e também professora da FMP Fase. Muito bem-vinda. Obrigada. Hoje, 720 mil brasileiros estão infectados com o vírus HIV, mas 1 em cada 5 não sabe que tem a doença. As pessoas ainda relutam em fazer o exame? Com certeza. Há todo o empenho, todo o incentivo do Ministério da Saúde, de todos os envolvidos nesse sentido, para incentivar que as pessoas façam o teste. Porque hoje a nossa meta é exatamente essa, que as pessoas que são portadoras do HIV descubram que tem o vírus pela oportunidade que tem de evitar a doença. E quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Exatamente. Essa é a grande proposta, porque o uso do medicamento, ele traz qualidade de vida para a pessoa portadora do HIV. O vírus do HIV foi identificado em 1981. O que mudou de lá para cá? Primeiro não havia tratamento algum, depois teve a monoterapia, com AZT, um único medicamento, né? Depois o coquetel com muitos medicamentos, isso. Hoje já está bem mais reduzido, né? Vamos fazer uma linha do tempo aí do que mudou de lá para cá? A proposta do tratamento também mudou, né? Porque no início, quando se descobriu a existência do tratamento, quando começou, a proposta era exatamente evitar, melhorar as doenças oportunistas já instaladas. Depois, hoje a gente pode usar o medicamento, a gente passou por essa fase de grande quantidade de medicamento, grande dificuldade de adesão, as pessoas só já doentes ou com a baixa de imunidade, a imunidade já instalada, começavam o tratamento. Hoje não. Hoje, toda pessoa soropositiva, ela deve iniciar o medicamento. A proposta é diagnosticou, tratou. Por quê? O HIV, ele é um vírus que causa um processo inflamatório, ele causa uma grande inflamação no organismo. Essa inflamação faz com que facilite com que as pessoas fiquem doentes, né? E além dele levar também a baixa imunidade. Mas esse processo inflamatório, ele precisa ser evitado. Então, fazendo uso do medicamento o mais precocemente possível, além de melhorar essa inflamação por diminuir a quantidade de vírus circulante, faz com que a pessoa fique melhor, também tem um efeito muito importante que ele reduz a quantidade de vírus nas secreções vaginais e no sêmen, e isso também reduz a possibilidade de infecção de outras pessoas. Então, ele também tem um efeito importante na redução da transmissão. É incentivado que as pessoas façam o teste, que as pessoas façam o tratamento, e nós, profissionais de saúde, estamos aí com essa finalidade. Essa última mudança aí no tratamento é bem recente, né? Porque Exatamente. Antes dependia da carga viral para se iniciar o coquetel, da né? carga viral e da contagem de linfócito, do CD4. Hoje, é independente da carga viral. Na verdade, a pessoa diagnosticou, esse protocolo foi publicado e aprovado em 2013, já foi implantado em 2013 pelo Ministério da Saúde, a partir de uma pesquisa que foi feita de 2000 a 2006, mostrando que o tratamento ele reduz o índice de óbitos, reduz o índice de doenças oportunistas, né, e melhora realmente a qualidade de vida. A gente sabe que a tuberculose é a doença que mais mata na AIDS. Então, a pessoa estando bem com a imunidade controlada, ele evita o desenvolvimento da tuberculose. Então, a gente precisa também, toda pessoa HIV positiva tem que pesquisar a tuberculose, toda pessoa com tuberculose tem que pesquisar o HIV, todo diagnóstico novo de tuberculose, a pessoa tem que fazer o teste do HIV para saber se talvez possa ser decorrente dessa baixa de imunidade. Então, a ideia é essa, se a gente conseguir que as pessoas tenham essa sensibilidade, as pessoas precisam reconhecer isso, se reconhecer em risco e fazer o teste.
fazendo o teste, seja positivo ou negativo, o importante é ficar sabendo. Se ficar sabendo que é positivo, tem a possibilidade de se tratar, recebe medicamento, é tudo feito pelo SUS. Né? E aí entra lá no nosso campo para a gente poder batalhar juntos. Nessa história de luta contra a AIDS, a entrada do coquetel foi um divisor de águas, né? Com certeza. Só no índice de óbito, a gente tinha de 96 para cá, diminuiu e muito o índice de óbito. O que acontece hoje, né, falecimento da pessoa com HIV, ou acontece antes da pessoa entrar no serviço, porque ela não sabe que tem o HIV e fica doente, e quando procura o serviço pode já estar com alguma doença que pode levar ao óbito, ou a pessoa que não tem boa adesão ao tratamento e acaba ficando doente também. Fora isso, se a pessoa tiver compromisso com o tratamento, ela consegue com certeza ter qualidade de vida. Ainda acontece muito abandono do tratamento? O uso do medicamento não é uma coisa fácil. Nós temos uma cultura, o uso do antibiótico, por exemplo, que tem que ser feito no horário correto por 10 a 14 dias, nem sempre a pessoa consegue fazer uso do medicamento adequadamente. Então, sabe-se que é difícil. A gente precisa identificar quais são as dificuldades que as pessoas têm. Muitas pessoas têm dificuldade de horário, de adaptação ao horário de trabalho, ou de repente presença de um familiar que não sabe que a pessoa tem o vírus. A gente ainda tem um medicamento que tem que ser guardado na geladeira. Agora os laboratórios estão promovendo esse medicamento, ele já, na próxima remessa, ele já vem termoestável, não precisando mais da geladeira, para que a pessoa possa ter facilidade de guardar. Até do transporte para uma viagem, né? Exatamente. Então, assim, a proposta é facilitar ao máximo para que a pessoa possa melhorar a adesão. Isso tudo é muito individual, né? A proposta é que tem que ser estudado cada pessoa. Isso não pode ser feito um trabalho de massa. Tem que ser identificado os problemas de cada pessoa e no sentido de ajudar que essa pessoa possa resolver esse problema e aderir ao tratamento. Atualmente são mais de 20 medicamentos à disposição, né? E o coquetel é montado de acordo com a característica de cada paciente? Existe esse protocolo, ele traz essa diretriz, né? Então, tratamento de primeira escolha, os médicos iniciam conforme a orientação do protocolo. Se a pessoa tiver um CD4 já alterado pela imunossupressão, pode ser que se indique, que inicie algum outro medicamento, mas tudo isso é indicado no protocolo. Vamos falar mais um pouquinho aí do coquetel. No início, havia muito efeito colateral, né? Com certeza. A gente, além dos efeitos colaterais transitórios, assim, mal-estar, essa intolerância gástrica, né, diarreia, ainda tinha o grave efeito colateral que é a lipodistrofia. A lipodistrofia ela é um distúrbio na distribuição da gordura, não só a gordura metabólica, como problema lá de colesterol, triglicerídeos, mas também a gordura no corpo mesmo. Então, o depósito de gordura no corpo, havia um distúrbio nesse depósito. Ao invés a pessoa perde gordura nos membros inferiores e deposita gordura no tronco, na parte superior. Isso deixa disforme. A pessoa olha no espelho, não gosta de se ver assim. Hoje, os medicamentos que estão, principalmente os de início de tratamento, eles causam muito menos efeitos colaterais. A lipodistrofia não é todo medicamento que causa. A indicação hoje, até, eu estava falando para você, aquele ditado que diz assim, time que está ganhando não se mexe. Na AIDS, isso não é sempre verdadeiro, porque a pessoa pode estar com a carga viral indetectável, pode estar com CD4 bom, mas se for um medicamento que causa efeito colateral, é melhor mexer e colocar um outro medicamento que não seja, prescrever um outro medicamento que não seja. Então, mexe-se nesse time se a pessoa não tiver bem com aquele tratamento. O importante é que a pessoa fique bem. A pessoa precisa incorporar o medicamento na sua rotina de vida. Acorda de manhã, tem que tomar café, escova os dentes e toma o medicamento. Fazer parte da rotina de vida, não pode ser um estorvo, a pessoa olhar como inimigo, tem que ver como um aliado. Porque, na verdade, o medicamento ele é mesmo um grande aliado. Ele traz qualidade de vida, ele faz com que a pessoa fique bem. Precisa se adaptar a isso. E houve uma evolução muito grande, mesmo no coquetel. No início eram muitos comprimidos por dia, que era até difícil administrar, tinha que ter em jejum, né? Como é que é? Fala um pouquinho desse cenário. No início, muito grande o número de doses, muito mais medicamentos. A proposta, no sentido de facilitar a adesão da pessoa, realmente, hoje, as pessoas que iniciam o tratamento tomam medicamento
só à noite, são 3 comprimidos. O ideal agora está vindo um medicamento novo aí que vai ser tudo em um único comprimido, colocar os 3 componentes em um único comprimido, a pessoa tomar um comprimido à noite e está resolvido. Por enquanto, a gente ainda tem aí pacientes que tomam manhã e noite, mas a ideia é que você facilite muito nesse sentido. Por quê? Porque nós temos um grande vilão. A nossa grande vilã, né, em relação ao tratamento antirretroviral é a resistência. Se a pessoa não tomar o medicamento adequadamente, o vírus ele fica resistente àquele medicamento. E um vírus resistente, se ele for... Se uma pessoa se contaminar, se ele for repassado para uma outra pessoa, numa relação sexual desprotegida, por exemplo, a pessoa já passa esse vírus resistente àquele tratamento. Então, a pessoa que se contaminar, ela vai ter uma resistência primária, ela vai se contaminar com um vírus já resistente. Já não vai responder àqueles medicamentos. Isso é um problema muito sério de saúde pública. A gente precisa evitar isso, mas para evitar isso, precisa do compromisso da pessoa que está se tratando. Então, o medicamento ele não pode ser imposto. Não pode ser colocado goela abaixo da pessoa soropositiva. Ela tem que compreender a necessidade desse tratamento, ela tem que entender realmente a importância do medicamento na vida dela, que vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir a possibilidade de contaminação, realmente vai fazer com que ela tenha muito mais qualidade. Então, isso é importante para que ela possa ter esse compromisso. Já que a gente está traçando esse cenário da evolução do tratamento, vamos falar mais um pouquinho. Era uma quantidade muito grande e tinha essa questão, né? Tinha que tomar em jejum, tinha que fazer jejum antes, jejum depois. Como é que era essa dificuldade? Havia medicamentos que tinham que ser mantidos em geladeira, um número muito grande de comprimidos de manhã, a ideia, existia um medicamento que tinha que fazer uso às 10 horas da manhã, ele era triturado numa colher, misturava lá, fazia aquele pozinho, a pessoa tinha que fazer meia hora de jejum antes e 1 hora depois. Imagina uma pessoa que está trabalhando, você está aqui no seu trabalho, de repente você tem que parar tudo e ir lá, fazer meia hora antes de jejum, ir lá preparar o medicamento, seus colegas de trabalho podem ver isso, você tem que ter um espaço para fazer isso. Hoje não precisa mais, os medicamentos eles realmente estão numa composição muito melhor, laboratórios estão também nesse sentido, né, para melhorar a vida da pessoa, a adesão ao tratamento. Então, os medicamentos eles estão mais fáceis hoje, o tratamento ele é facilitado. O problema é a nossa cultura de achar difícil tomar remédio. Porque a gente toma, quem tem hipertensão tem que fazer uso de medicamentos antihipertensivos, quem tem diabetes tem que fazer uso da insulina, né? As mulheres usam anticoncepcional, contraceptivo oral, tem que ter essa adesão, né? Na verdade é uma disciplina, a gente tem que se disciplinar. A gente precisa colocar isso na nossa rotina, quer dizer, a pessoa ela precisa ter isso na sua rotina de vida, para conseguir lidar mais naturalmente com o tratamento. A proposta é essa para que o tratamento possa ter bom resultado. E com a diferença que se parar, pode haver a resistência, né? Muito Exatamente. provavelmente vai haver a resistência. E né? as questões são tão complexas. Recentemente, eu atendendo uma mulher que foi buscar medicamento lá, eu percebi na planilha de entrega de medicamento que ela tinha um atraso de 10 dias. Eu falei, ela foi buscar o medicamento dela e do marido, com atraso, aí eu falei, você está sem medicamento, porque no histórico dela, vinha sempre nas datas, e atrasou é porque ela está sem medicamento. Ela disse para mim assim, não, eu estou sem medicamento, mas meu marido não, nós tomamos o mesmo medicamento, então quando eu vi que ia acabar, eu peguei e comecei a dar o meu medicamento para ele. Eu parei de tomar para não faltar para ele. Aí na cabeça dela, ela disse para mim assim, eu sou mais forte que ele, eu fico com medo dele ficar doente, então ela para e dá o medicamento para ele. Isso foi uma realidade, ela pode até estar nos assistindo, ela sabe que isso é uma realidade que não acontece só com ela. E isso faz, o que isso pode acarretar? A pessoa pode desenvolver vírus resistente. Esse período que ela está sem... É um risco para ela. Para ela. Esse tempo que ela está sem tomar medicamento, o vírus ele fica resistente àquele tratamento. Quando ela recomeçar, ele já não vai mais fazer o efeito que fazia. Né? E ela, muito provavelmente, tem que trocar o medicamento. Ela vai fazer um exame de genotipagem. Esse exame vai, pela biologia molecular, vai mostrar que o vírus não responde mais àquele tratamento. Então, ela vai ter que trocar de medicamento. Isso é muito sério. Mas isso faz parte da rotina de vida dela. É a vida dela com o marido dela dentro de casa. São coisas muito individuais. Por isso que isso tem que ser feito, né, assim, de forma individual. A pessoa ela precisa acreditar no tratamento, ela precisa valorizar a qualidade de vida. Então, são coisas realmente muito individuais.
O último relatório da UNAIDS mostrou uma queda, né, nos casos de AIDS no mundo, mas no Brasil houve um crescimento de 11%. Na tua opinião, a que se deve isso? A gente tem que ver a notificação que o Ministério da Saúde recebe é realmente do número de casos de AIDS, quer dizer, são pessoas com imunossupressão, porque o caso de AIDS, a pessoa soropositiva e a pessoa com AIDS faz diferença, né? O soropositivo é aquele que tem o vírus, é infectado pelo HIV, mas o vírus não agrediu a imunidade a ponto de ficar doente. A gente só notifica o Ministério da Saúde quando a pessoa está com a imunidade já agredida, tem alguma doença oportunista. Existem os critérios para a gente definir caso de AIDS. Então, os números de casos que o Ministério da Saúde recebe são esses, né? A proposta é a gente reduzir os casos de AIDS. Quer dizer, se tem pessoas doentes é porque não estão se tratando. Então, a gente precisa ampliar o número de diagnóstico. A gente, né, como você colocou, que os dados mostram, para cada 5 pessoas infectadas, a gente tem uma que não sabe que tem o vírus. Essa pessoa tem que saber. E isso reflete num número enorme de pessoas que são soropositivas e não sabem que tem o vírus. E são candidatos a apresentar imunossupressão e apresentar doença de AIDS. Então, isso que a gente precisa evitar isso. Eu acredito que esse número de pessoas ainda doentes, né, de casos de pessoas com AIDS, ainda é resultado disso, de pessoas que não estão se tratando, não estão tendo acesso ao diagnóstico e ao tratamento oportunamente para não ficarem doentes. Nesse crescimento que houve no Brasil, tem 2 pontas que mais cresceram, né? É a ponta dos jovens e a ponta da terceira idade, né? Entre os jovens, há uma falsa sensação de segurança, que já há um controle, né? Muitos resistem a usar o preservativo porque acham que não precisa. O jovem, ele acha que nada de errado vai acontecer com ele. Doença é coisa para velho. O jovem se apaixona 3 vezes por ano, cada vez que se apaixona, ele tem relação sexual sem camisinha, ele se expõe muito. Precisa o jovem ter essa compreensão da vulnerabilidade, da sua condição de risco, né, para que ele possa tomar a decisão das suas práticas mais seguras. A gente não fala só no preservativo. O preservativo é um excelente instrumento de prevenção. O preservativo, ele tem que estar... O acesso tem que ser ampliado, tem que ter, essa é uma grande alternativa e é a melhor forma de prevenção, mas não é só essa. A pessoa que tem que ganhar empoderamento. O jovem, ele tem que ser empoderado, ele tem que saber tomar decisões corretas para a sua saúde. Essas decisões são tomadas por ele. Ninguém consegue tomar. Os pais, por mais que gostem dos jovens, não conseguem tomar, por mais que cuide dos jovens. Esse é um tipo de coisa que ele precisa ganhar. Recentemente também eu fui fazer uma dinâmica com jovens, eu ainda mostrei uma figura que até está rodando aí no Facebook, que você olha no espelho, você é um gatinho e se vê um leão, né? Então você tem que ver isso, você tem que se ver forte, você tem que se enxergar forte. Esse é empoderamento. Uma menina que vai ter relação sexual com seu parceiro, ela vai iniciar a sua vida sexual, ela tem que ter condições de conversar com seu parceiro sobre as práticas mais seguras. Ela não pode se entregar ao bel prazer achando que o mundo é todo cor-de-rosa e que nada de errado vai acontecer. Então, esse empoderamento, essa negociação, essa condição de negociação, é importante o jovem ganhar. Né? O fato deles não terem visto os ídolos definhando, como a minha geração viu, também influencia nisso? Com certeza. O medicamento, ele também traz... O medicamento tem muitos pontos positivos, praticamente todos os pontos positivos. Talvez um único ponto, nós temos 2 dificuldades. Uma é a adesão, né? E o outro é que o medicamento ele trouxe esse impacto de que a pessoa fica bem. Então, a pessoa que se trata não apresenta mais aquele velho quadro da AIDS antiga, né? Aí as pessoas não acham, não veem muito problema na AIDS. Tem que medicar, qualquer coisa eu tomo remédio. Mas isso é uma falsa ilusão, porque no momento, quando se diagnostica, aí tem que tomar o remédio, aí a coisa se complica. Aí entra também o segundo problema, que é a adesão. Sempre é um medicamento, né? Não é simples, é complexo. É complexo, não é uma coisa fácil, não. A pessoa que tem boa adesão, todas as pessoas soropositivas... Uma pesquisa foi feita em São Paulo e mostrou isso. Todas as pessoas soropositivas, elas em algum momento da sua vida passaram por algum momento de não adesão. Isso é normal acontecer, né? Mas a pessoa precisa aprimorar a adesão ao tratamento. E na terceira idade?
O idoso, acredita-se, o idoso ele é daquela era que tem muita dificuldade de usar preservativo. Então, assim, é muito difícil ele aceitar o uso do preservativo e até acreditar no uso do preservativo pela geração que também não era essa a grande preocupação, né? E também a pessoa fica, você tem muito idoso que está sozinho, que ficou viúvo ou viúva, vai para o baile da terceira idade, chega lá, arranja um parceiro, começa um relacionamento novo, sem essa adesão ao preservativo, e isso aumenta muito a vulnerabilidade da pessoa na terceira idade. Assim, também é importante esse trabalho de sensibilização da pessoa, de que a valorização da vida é importante, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não quero me preocupar com isso mais não, eu já estou com tantos anos, a gente escuta falar isso às vezes, eu já estou com tantos anos, então a pessoa muitas vezes não valoriza a prevenção por causa disso, porque acha que não tem que prevenir mais, assim, vou prevenir para quê? Quer dizer, precisa trabalhar a valorização da vida, né, a importância da qualidade de vida, saber que são doenças que podem, não é só HIV, na verdade existem outras doenças, a pessoa pode adquirir herpes, todas as DSTs, né, o HPV, que pode levar ao câncer de colo de útero e corrimentos cervicais, corrimentos vaginais, a sífilis. Então, são doenças importantes que a pessoa evita também. A hepatite B, ela é de transmissão sexual igual ao HIV. Então, assim, é uma doença que pode ficar crônica. Então, a pessoa tem que ter... também é difícil, o tratamento também é pesado, né? Então, assim, não é só a AIDS, né? Quando a gente fala em incidência, o público de maior vulnerabilidade, a gente tem os jovens, tem a terceira idade. Os dados de prevalência no Brasil mostram que a nossa infecção, a nossa epidemia, ela está concentrada em populações consideradas de maior vulnerabilidade. Então, os jovens, principalmente os jovens homossexuais, os jovens gays, eles são de grande vulnerabilidade. A população em geral, ela tem 0,6% de prevalência. Quer dizer, 0,6% da população, de forma geral, está infectada pelo HIV no Brasil. A população de jovens que fazem sexo, homens que fazem sexo com outros homens, é de 10,5%. Então, assim, é muito maior. Usuário de drogas, cerca de 5%. Profissionais do sexo também, cerca de 4,5%, 5%. Então, são populações consideradas de maior vulnerabilidade. Um outro público preocupante é o das mulheres. No estado do Rio, 37% dos infectados são mulheres. Isso se deve a uma cultura, né, machista também. A mulher tem dificuldade de falar com o parceiro sobre o uso do preservativo, da mesma forma que a gente falou dos jovens, né? A mulher também, principalmente numa relação estável, ela se sente segura, ela confia no seu parceiro. E a gente sabe que um relacionamento passa por altos e baixos, tem situações de estresse, faltou dinheiro no banco, já pode gerar um estresse. Não conseguiu cobrir um cheque lá, né? Então, são vários fatores que podem levar a um problema no relacionamento. E isso pode propiciar a relação extraconjugal, né? Ou outras, são diversas as situações. O relacionamento ele envolve diversas questões. A mulher precisa ter condições de negociar isso com seu parceiro, ter condições de conversar, fazer um pacto de responsabilidade. Na verdade, não é nem um pacto de fidelidade. A fidelidade é muito importante, a fidelidade é muito legal, é muito gostosa, mas não é via de regra. Na verdade, hoje, eu acho que a fidelidade hoje ela virou mais um presente do que um compromisso, né? Quando a gente tem um parceiro fiel, é mais um presente que a gente ganha do que um compromisso, porque fidelidade ninguém consegue, ninguém é obrigado a ser fiel. Você é fiel se você desejar ser, né? Então, a gente não pode apostar na fidelidade como forma de prevenção. A gente tem que apostar na responsabilidade, na corresponsabilidade do casal. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a evolução do tratamento contra a AIDS. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única.